Bom, boa noite a todos. Estamos agora já terminando o livro de Ruth, a última lição do livro de Ruth. Eu confesso aos irmãos que foi muito gostoso estudar todas essas lições e, especialmente, essa última lição me fez voltar a vários temas do Velho Testamento que a gente, às vezes, já esqueceu e tudo mais, justamente por algumas coisas desta lição, que é muito rica. Então, todos os que estudam o livro de Ruth, na verdade, se encantam com a sua comovente história de amor, uma história de fidelidade, e mais do que isso, é importante a provisão de Deus em momentos angustiantes em que houve perdas importantes. Nós vemos também decisões difíceis serem tomadas, mas que foram abençoadas, com o aval do Senhor para cada uma das situações que são mostradas no livro. Apenas o livro de Esther e o livro de Ruth têm o nome de uma mulher em toda a Bíblia. São os únicos livros que têm nome de uma mulher. Tá? Nós vamos terminar, então, hoje, como eu falei, de estudar esse livro e também a nossa revista. É interessante, só para lembrar que a nossa revista ela se chama Fé, Fidelidade e Força. O nome da revista é essa, com as lições todas que nós já tivemos. Essas três características, eu estava imaginando que, geralmente, elas devem estar presentes entre os cristãos. Estudamos algumas lições, nós vemos que o cristão deve ter fé, deve ter fidelidade, deve ter força, né? Porque a força vem do Senhor. Estudamos algumas lições que enfatizaram cada uma dessas características. Nós tivemos algumas lições que falavam sobre a fé e alguma coisa, fidelidade e alguma coisa. Agora, a força é alguma coisa, e a nossa é força para prosseguir. Precisamos de força para prosseguir na nossa jornada, aqui neste mundo complicado, porque nossa caminhada ocorre num terreno pedregoso, um terreno árido e um terreno espinhoso no trajeto. Essa é a vida do cristão, a vida de todo mundo, mas do cristão também, e muito mais. É claro que pode haver rosas também no nosso caminho, mas a regra é um caminho tortuoso e difícil. Percebem que, geralmente, as rosas duram pouco tempo. Isso enfatiza que, geralmente, os momentos de glória, glamour e júbilo são mais curtos que os momentos de dificuldade. Falei que precisamos de força. Importante é saber de onde vem a força e onde buscar a força necessária. A força, a fonte da nossa força e perseverança só é eficaz se estiver em Deus. Isaías nos alerta sobre isso. Ele diz que ele, o Senhor, dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. A verdade, irmão, nua e crua, é que precisamos deixar firmes em nossas mentes e corações, entendidos aqui com as nossas emoções e reações, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Também está lá em Isaías 40, 31a. O que nos chama a atenção nesse capítulo é a força dos personagens, que são mulheres, inicialmente, em uma terra com escassez de tudo, com fome rondando. Além de tudo isso, havia a possibilidade ainda de elas serem maltratadas nessas circunstâncias. Depois, na história, surge um outro personagem importantíssimo, chamado Boaz. Esse cidadão, ele atua com humildade, generosidade e honestidade, não só perante as mulheres, mas também as leis do seu país. Em geral, podemos dizer que os três agem de forma legal, quer dizer, dentro da lei, de forma genuína e responsável. No capítulo anterior, que foi estudado lá com a Jurema, se não me engano, foi Jurema, vemos que após eles chegarem em Belém, era a época da colheita do milho. Eles saíram lá da terra dos Moabitas e vieram, fugindo novamente da fome, voltaram para a sua cidade lá em Belém. E quando eles chegaram, era a época da colheita do milho. Ruth não ficou parada, não ficou esperando as coisas acontecerem. Ela prontamente se apresentou para colher as espigas de milho, onde quer que achasse uma oportunidade. Ela falou: vou recolher espigas do campo, daquele que me permitir.
Ela aparentemente, ela não escolheu, ela se dispôs a trabalhar, a colher espigas onde aparecesse. Mas aqui já começamos a observar a providência de Deus. Quando Deus age, as coisas começam a acontecer sempre de modo a favor dos seus servos fiéis. Muitas vezes passamos por dificuldades, por momentos muito difíceis, mas nós não sabemos que Deus está trabalhando naquelas dificuldades. E aconteceu agora com Noemi e Ruth, elas estavam passando momentos muito difíceis. E Ruth foi escolher um campo e escolheu um campo para trabalhar. Aí o que a Bíblia diz? Casualmente, entrou justo, quer dizer, justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da clã de Elimeleque, que era parente deles. Eu achei interessante, no texto está escrito casualmente, mas apesar de estar escrita a palavra casualidade ou casualmente, certamente nada foi por acaso. Mas os passos de Ruth foram guiados por Deus para chegar onde ele, Deus, queria, para concretizar seus planos. O comentarista Visby refere-se a este fato dessa maneira: a operação providencial de Deus em nossa vida é, ao mesmo tempo, um prazer e um mistério. Deus está sempre trabalhando conosco, Marcos 16, 20, está trabalhando em nós, Filipenses 2:12, e por nós, Romanos 8, 28. É os textos bastante conhecidos. E realizando os propósitos da sua graça. Ruth, como eu disse, não ficou parada, esperando que a solução viesse sem qualquer esforço. Ruth foi à luta, como deve ser a conduta dos cristãos, como uma verdadeira guerreira, procurando a solução dos seus problemas. Eu tenho certeza que Ruth orou antes de sair de casa para procurar trabalho, como todos nós devemos fazer todos os dias, principalmente quando nós estamos começando uma empreitada ou vamos entrar num terreno desconhecido. Eu quero explicar, como eu já falei que eu tive que voltar algumas coisas lá do Velho Testamento, novamente, vamos explicar um costume baseado na lei que os israelitas cumpriam, cada qual de acordo com a sua generosidade. Vamos nos reportar ao livro de Deuteronômio. E lá diz o seguinte, só para vocês entenderem agora o contexto da história. Quando vocês, isso era lei, estiverem fazendo a colheita de sua lavoura, é o que estava acontecendo, e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixe o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Deuteronômio 24, 19 a 21. Russell Champlin explica o seguinte sobre esse texto. Os proprietários de terra, que eram generosos, deixavam nada menos do que a quarta parte de seus grãos plantados para uso dos pobres. Olha só, 25% ele deixava para os pobres. Isso ia além das exigências da lei, no tocante à prática, e constituía uma obra de caridade. Vejam só, meus irmãos, eles não eram obrigados a fazer isso, mas alguns, dada a sua generosidade deixavam até 25% do que colhiam para os pobres, para os estrangeiros, para as viúvas. Nós vimos, na aula anterior, que Boaz se encantou com a moça. A moça que, entre aspas, casualmente, foi trabalhar na sua propriedade. E ele orientou aos seus empregados que deixassem cair mais espigas para Ruth pegar e que ninguém a molestasse. Terá sido, irmãos, eu vou perguntar para os irmãos, amor à primeira vista? Olha, eu digo que isso aí acontece, tá? E vamos para o nosso primeiro tópico. O primeiro tópico é esse, a busca por redenção. A Ruth e Noemi começaram a buscar por redenção, que era um costume, era uma lei também, nós vamos ver. Logo no início desse capítulo, percebemos a intenção de Noemi de conseguir um amparo para Ruth, ou um novo casamento para sua nora, a fim de que ela não ficasse desamparada.
E aí o texto diz o seguinte: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Temos que entender o contexto da época, onde os casamentos eram arranjados pelos pais. Não havia o namoro, o conhecimento melhor dos noivos, um convívio antecipado. Tudo era organizado conforme a conveniência das famílias. A vontade dos noivos não era levada em conta. Isso soa muito estranho para a nossa sociedade, mas era o costume da época. Revendo algumas tradições dos povos orientais, especialmente dos judeus, observamos que eles tinham muito cuidado e preocupação com as viúvas, com os estrangeiros, com os necessitados, especialmente os idosos também. Naquela época, ainda não existiam planos de pensão, aposentadoria e assistência social organizada. Porém, mesmo sem ter isso tudo, eles tinham um cuidado especial com esses grupos vulneráveis. Interessante isso aí do povo judeu. Talvez por isso Deus também os abençoava. Além da lei das colheitas, já mencionada, havia a lei do levirato. Para proteger o patrimônio e garantir a descendência e continuação das famílias, eles cumpriam uma lei que se encontra no livro de Deuteronômio também, que dizia o seguinte: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer, sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. Estranho isso para nós, o dever de cunhado, olha só. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, não do nome do que casou, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Deuteronômio 25, de 5 a 6. Noemi estava empenhada em resolver o problema de Ruth e o seu próprio problema de subsistência. Nada errado, nada ilegal ou nada imoral. Era o costume da época. Boaz, um próspero fazendeiro, era parente de Elimeleque, marido falecido de Noemi, e poderia ser o que os judeus chamavam de resgatador, aquele que se tornaria responsável perante o povo pela viúva e a continuação da família. Noemi, então, orienta a sua nora a se aproximar dele. Ele já tinha observado ela, já tinha se encantado com ela, com Noemi, com Ruth. Então, Noemi dá umas orientações, orientação de sogra, né? Ou de mãe, para como ele vai se aproximar dele, que já a havia notado e já havia admirado Ruth. Então, a Noemi orientou, ela deveria se lavar, perfumar e colocar o seu melhor vestido para se chegar a Boaz. Em algumas versões na Bíblia, encontramos a orientação, em vez de se lavar, a tradução de se ungir. Os judeus valorizavam muito esse ritual, lavar-se, ungir ou perfumar-se e colocar a sua melhor vestimenta. Era como uma apresentação ao futuro noivo. Esta preparação toda era a mesma de uma noiva para o seu casamento. Naquela noite, ele estaria limpando cevada na eira. Ela, então, orientação da Noemi, deveria ficar ali por perto, mas não deixar que ele percebesse, até que tivesse bebido e comido. Alguns comentaristas dizem que ele deveria estar sonolento por causa da bebida. Quando ele fosse se deitar, ela deveria descobrir os seus pés e se deitar, sem que ele notasse. No meio da noite, o que aconteceu? O homem acordou e se assustou ao ver uma mulher deitada nos seus pés. Mas Ruth se identificou e pediu que ele estendesse a sua capa sobre ela, referindo-se a ele como o resgatador. Ela falou: sou sua serva. Ruth, disse ela, estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Vocês podem achar até estranho tudo isso. Também eu achei tudo isso estranho. Mas era o costume. Boaz ficou até envaidecido. Boaz entendeu a atitude admirável de Ruth, que foi instruída em como se aproximar do seu senhor. A resposta de Boaz foi de satisfação. Provavelmente, Boaz já era um homem idoso e ficou feliz de ter sido escolhido por Ruth. Ele falou assim: por você, poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos
ou pobres. Está lá, Ruth 3, de 10b. Podemos fazer um paralelo de como o Senhor nos responde quando o buscamos, em profunda comunhão com Ele. Assim como Boaz falou com Ruth, Deus fala conosco. Ele se rende, Boaz se rende aos anseios de Ruth, assim como Deus muitas vezes atende às nossas solicitações, às nossas angústias, aos nossos pedidos. E ele disse: agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Na realidade, Boaz, então, não era o primeiro na lista. Para ele ser um resgatador, teria que haver, primeiro, uma negativa, uma negação de um outro que era parente mais próximo de Elimeleque. Estes fatos mostram o caráter de Boaz. Boaz não quis fazer nada ilegal. O Boaz se mostrou como um homem honesto, primeiro com sua atitude em relação a Ruth, e depois em relação ao seu outro parente, que poderia ser o resgatador, se assim o quisesse. Então, Boaz não assume qualquer compromisso sem antes consultar o resgatador de direito. De manhã, diz Boaz, veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se ele não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Olha que atitude interessante. Boaz, como bom empresário, não perdeu tempo. E na manhã seguinte se dirigiu à porta do povoado de Belém. E é interessante que Noemi deveria conhecer pelo menos alguns pontos do caráter de Boaz, porque se sente segura de que a questão seria resolvida naquele dia mesmo. E ele continuou. Agora, espere, minha filha. Olha, ele chamou de filha, hein? A mulher que ia ser sua esposa. Espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Os assuntos jurídicos daquela época eram tratados na porta da cidade, onde os cidadãos funcionavam como testemunhas. E o caso foi apresentado ao parente mais próximo de Elimeleque, seu direito de comprar o terreno que havia pertencido ao falecido. Ele se mostrou interessado pelas terras, ele gostou, mais terras, mas desistiu do negócio. Por quê? Quando ele ficou sabendo que teria que casar com a viúva e que o terreno seria herança do filho que nascesse dessa união. Aí ele também pensou no seu patrimônio. Desistiu, alegando o perigo de comprometer seu próprio patrimônio. Com a desistência do parente mais próximo, o caminho ficou aberto, ficou livre para que Boaz resgatasse Ruth. Antigamente, isso está na Bíblia, está no livro de Ruth. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializava os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira-o você mesmo, ele tirou a sandália. Ruth 4, de 7 a 8. Assim foi feito e o tratado se consumou. Quando Boaz pegou a sandália do seu parente, ele, Boaz, tornou-se possuidor das terras de Elimeleque e teve o direito ou o dever de se casar com Ruth. É impossível não olhar para esse relato e não fazermos um paralelo com a obra redentora de Jesus. Assim como Ruth foi resgatada de uma vida de miséria material, nós fomos resgatados de uma vida espiritual de miséria e perdição. E o segundo ponto é a redenção de Ruth. Vamos ver como foi. O resgatador inicial, que era um parente mais próximo de Elimeleque, desistiu do resgate e disse a Boaz que ele poderia adquirir os negócios da família e tirou a sandália, como era costume da época. Isso significava que ele estava desistindo de redimir Ruth e das propriedades ao mesmo tempo, e conferiu a Boaz esse direito. Boaz se sentiu honrado com esse privilégio. Assim sendo, aquela transação foi devidamente legalizada com as testemunhas e selada com a cerimônia da sandália, sem necessidade de documento escrito. Olha só como a seriedade do povo. O parente mais próximo desistiu
e preferiu o anonimato. Boaz será, no entanto, sempre lembrado pelo seu ato de misericórdia e amor. Mas tudo isso estava sendo escrito pelas mãos de Deus, para que ele fosse um ancestral de Jesus. Essa narrativa da história de Ruth e sua família apresenta alguns aspectos importantes. Eu vou citar 4 aspectos importantes, depois nós vamos analisar um por um. O primeiro aspecto é a disposição de Boaz. O segundo aspecto é a bênção proferida pelas testemunhas mencionando Raquel e Lia. Nós vamos ver. Terceiro, eles fazem menção a Pérez, filho de Tamar. E depois nós vemos a volta de Noemi ao centro da história. Então, a redenção de Ruth, de aspectos importantes. A disposição de Boaz, que seria o primeiro ponto. A sua preocupação em não deixar dúvidas a respeito de sua integridade moral, Boaz se apressa em resgatar tudo que é da família de Elimeleque e de seus 2 filhos. Uma das coisas que me chama a atenção nessa fase da história de Ruth é que Boaz faz as coisas por completo. Interessante o caráter de Boaz. Veja que ele resolveu o negócio no dia seguinte. Ele não é um procrastinador. Não deixa para depois o que pode ser feito hoje. Mostra a força interior em suas atitudes, dando segurança para Ruth e Noemi. Sem dúvida, Boaz era um homem de caráter. A sua fala, reafirmando a sua conduta, é contundente. Reafirmando que Ruth, a mulher moabita, tinha se tornado adepta da religião dos judeus, o que não traria um embaraço ou um tropeço ao seu casamento. Vocês são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio de sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Na realidade, quem precisaria ser remida era Noemi, que era a esposa de Elimeleque. Ruth veio com o pacote da propriedade. Isso nos mostra uma versatilidade ou uma elasticidade da lei do levirato. Alguns estudiosos entendem Boaz como um tipo do Senhor Jesus, como veremos mais tarde. Segundo aspecto, a bênção proferida pelas testemunhas mencionando Raquel e Ruth. Por que será que eles mencionaram Raquel e Ruth? Esse segundo aspecto importante do processo de redenção está na bênção e menção que as testemunhas fazem sobre Raquel e Lia. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Eufrata e ganhe fama em Belém. Efrata era o nome alternativo de Belém. Então, seja poderoso em Belém e ganhe fama em Belém mesmo. Raquel e Lia, vocês vão lembrar, eram 2 irmãs que se casaram com Jacó e tiveram filhos que formaram a descendência do povo judeu. Vocês lembram, Jacó se apaixonou por Raquel e Labão, que era o pai das moças, a prometeu a Jacó em troca de 7 anos de trabalho. Mas Labão era muito astucioso. Labão não era fácil, não, hein? No dia de completar o tempo, em vez de ele dar Raquel, deu Lia, a irmã mais velha, com a desculpa de que não poderia ceder a mão da filha mais nova, enquanto a mais velha fosse solteira. Mas, olha, Jacó era de boa. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos para conseguir a sua amada. Esta história está contada em Gênesis 29. O fato é que, com esta menção, aquele povo estava aceitando Ruth na família de Jael. Temos agora uma moabita incorporada oficialmente ao povo de Deus. Essa bênção era um tipo de bênção usada em casamentos que lembrava o nome das mulheres que edificaram a casa de Israel
Isso seria uma lembrança do início da nação de Israel e um estímulo para que Boaz, com a nova família, honrasse a sua descendência e ascendência. O terceiro ponto, o aspecto importante, é a menção a Pérez. Também vamos ver uma outra menção. Filho de Tamar, está lá em Rute 4:12. A história de Tamar é até constrangedora, porque é tão diferente dos nossos costumes. Vocês lembram que Tamar era a viúva de um dos filhos de Judá. E ela foi possuída pelo próprio sogro, claro, sem ele saber que ela era a sua nora. Tudo para manter a linhagem da sua família. E Tamar ficou grávida. Quando ela dava à luz, Zera, um dos gêmeos que estava na sua barriga, colocou o dedo para fora. E a parteira colocou um fio vermelho e amarrou no punho dele, como um sinal de que ele sairia primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, o irmão passou à frente e saiu primeiro. A este filho de Tamar foi dado o nome de Pérez. É esse que foi mencionado pelo povo. Embora não tivesse recebido o fio vermelho, foi o primeiro a nascer. Pérez sempre se destacou, obtendo maior sucesso do que o seu irmão gêmeo. Está lá essa história contada em Gênesis 39. Com tudo isso, com essa menção, os líderes da cidade continuaram e mencionaram Pérez como um exemplo de vencedor. E com os filhos que o Senhor lhe conceder, essa jovem falou para Boaz, seja a tua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Rute 4:12. O filho de Boaz, nós sabemos, foi Obed, deu continuidade à linhagem de Pérez. Deu continuidade à linhagem de Pérez. E dessa linhagem foi que vieram Davi e Jesus. O quarto ponto a respeito desses aspectos da redenção de Rute é a volta de Noemi ao centro da história. Com o nascimento de Obed, filho de Rute e Boaz, Noemi toma uma nova dimensão, pois foi resgatada e ainda tem a possibilidade de cuidar do menino. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Gostaria de terminar essa parte com uma reflexão de Warren Wiersbe, um comentarista famoso também, que diz o seguinte: o livro de Ruth começa com 3 funerais. Vocês lembram, né? E termina com um casamento. Os 3 funerais são os 2 filhos, Malom e Quilion, e Elimeleque. O livro começa com 3 funerais. O primeiro capítulo registra um bocado de choro, mas o último capítulo traz superabundância de alegria na pequena cidade de Belém. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, Salmo 35. Nem todas as histórias da vida têm esse tipo de final feliz, mas a narrativa de Ruth nos lembra que, para os cristãos, ainda é Deus quem escreve o último capítulo. Não precisamos temer o futuro. Eu achei muito interessante essa fala, eu já tinha ouvido essa fala. Deus é quem escreve o último capítulo. Se nós não estivermos no último capítulo, nós não estamos sabendo ainda o final. Observamos que o Senhor foi tratando de cada situação daquela família. Por mais desesperadora que pudesse parecer, a atuação de Deus foi perfeita, trazendo à nossa memória a permanência da confiança total no nosso Deus. Entendemos na narrativa que ele vai conduzindo as vidas de seus personagens, não perde o controle e, no momento certo, derrama as suas maravilhosas bênçãos. O terceiro e último ponto é esse aqui. O Supremo Redentor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como comparar isso? No final do livro de Ruth, podemos evidenciar uma breve descrição da linhagem de Davi. Os últimos capítulos são a linhagem de Davi e do Messias. Essa linhagem era formada apenas de hebreus, homens, pelo lado masculino, mas incluía também mulheres gentias. Lá fala, Tamar e Raabe eram cananeias, Ruth era moabita, Naamá, mãe de Roboão, era amonita. O Messias
realmente veio de extensa gama de nacionalidades pela sua linhagem materna. Como já falei, alguns estudiosos comparam Boaz, na sua função de resgatador, com Jesus, que nos resgatou do pecado para a vida eterna com ele. Muitos dizem, então, que Boaz era um tipo, quer dizer, simbolizava Jesus. Alguém que era parecido com Jesus em suas funções. Por isso, o nome de Boaz está registrado em todas as genealogias, mas somente em Mateus 1,5, Ruth também é mencionada. E agora eu quero concluir a nossa meditação dessa maneira. O tema da nossa lição é força para prosseguir. E isso está plenamente evidenciado no livro de Ruth. Nós vimos quanta força ela precisou ter, quanta força teve Noemi. Tudo isso foi guiado por Deus. Vemos o caráter pertinaz de Noemi e a força de Ruth em seguir com a sua sogra para um país estranho. Não desistiu do seu resgate até que conseguiu. Assim como Ruth, éramos estrangeiros distantes das leis do Senhor. Fomos encontrados e abraçados pela família de Deus. Quando nós nos convertemos, nós somos abraçados pela igreja, que é a família de Deus. Por outro lado, precisamos prosseguir, pois os cristãos não são de ficar para trás na obra do Senhor. Prossigamos, meus irmãos, com coragem, porque temos a convicção de que Ele está conosco todos os dias de nossa vida até a eternidade. Irmãos, é isso que eu queria falar para os irmãos. E vamos agora estar aqui prontos para responder algumas questões ou discutir alguns temas. Maricela, você está com a palavra de novo.